Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à aula de hoje. Tá todo mundo ouvindo o áudio tranquilo? O áudio está chegando tranquilo, está chegando claro, a imagem está chegando aí também? Tudo na paz? Pronto, vamos lá. Nós temos hoje uma aula voltada especificamente para o grupo de Itapajé, né? Nós temos um edital aí, e aí nós temos uma banca, que é a banca UPA, né? O IB já tem aí um know-how, já tem toda uma tradição. Deixa eu melhorar esse microfone aqui, tá? Bem estranho. Pronto. O áudio está chegando tranquilo, vamos lá. O IB Concurso tem todo o know-how, tem toda uma tradição com a banca UPA. Nós temos uma longa história de aprovações com a UPA, né? Antes de a gente começar a nossa aula propriamente dita, a gente tem aí umas 20 questões para resolver. Eu acredito que talvez não dê tempo de resolver tudo, mas a nossa ideia, geralmente e tradicionalmente, é resolver todas as questões. Mas o material já segue sempre com um gabarito, né? Na iminência de não conseguirmos resolver todas as questões, nós conseguimos dar um sacode, né? Resolver aí muita coisa com respeito ao conteúdo que nos espera. Tranquilo? Alguém já conhecia a banca UPA ou a UPA é novidade para alguém? Todo mundo aí já é passado na casca do alho, já conhece a banca UPA de longa data. Estou vendo aqui Cida, Janaína, Érica, Márcia, Marta, Jéssica. Vou só dizer para vocês, a banca UPA, ela tem um conteúdo programático extenso, né? E ela coloca, seguindo um padrão, que é tudo que está no edital. Tudo, tá? Mas melhor do que isso é... Não. Opa, o Ramon acho que me ligou o microfone sem querer. Vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês, né, o que é que eu estou falando com respeito à banca UPA, né? Deixa eu abrir logo aqui e tal. Prontinho. Abrindo aqui. Olha só, nosso curso de Itapajé, né? Tá todo mundo visualizando. E aqui é o histórico do IB, né? Em relação à banca UPA e outras bancas também. O IB tem aí no seu histórico, trabalhando com a UPA e também com outras bancas, né? Nós temos um histórico de aprovação aqui, ó, pesado. Deixa eu só virar aqui a minha mesa digitalizadora. Prontinho. Ela está de ponta cabeça, mas nada que uma borrachinha aqui não resolva. Pronto, né? Resolvida a questão. Vamos lá. Ó, primeiro lugar em Porteiras, primeiro lugar em Acopiara, primeiro lugar em Abaiara, primeiro lugar em Granja, primeiro lugar em Iguatu. Pedra Branca, aqui foi ímpar, certo? Ímpar, né? Essa daqui não teve meu conteúdo, mas você vai ver, tá percebendo aí, primeiro lugar, primeiro lugar, primeiro lugar, tá? E aqui o nosso conteúdo programático, né? O que é que nós vamos ver ao longo dessas aulas. E você vai ver que não é pouca coisa. Aspecto geográfico, clima, relevo, vegetação, economia, população do Brasil, do Ceará, do mundo e de Itapajé. Aspectos históricos, Brasil, Ceará, mundo e Itapajé. Aspectos políticos e administrativos, Brasil, mundo, Ceará e Itapajé. E aí vem as atualidades históricas, científicas, sociais, políticas, econômicas, culturais, ambientais, administrativas, do mundo, do Brasil, do Ceará e de Itapajé. Ou seja, não é pouca coisa. Então, nós temos que ter um ritmo mais ou menos cadenciado. Aqui a foto dos nossos aprovados, né? Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, sexto lugar. Não importa qual lugar você entre. O importante é que você entre.
Claro, que entrar em primeiro lugar é sempre um gostinho a mais, né? Aí fazem outdoor, fazem propaganda com a sua foto, é uma maravilha, né? E aqui, nosso quadro, né, de primeiros lugares. Primeiro lugar em Granja, né? Tanto nível médio quanto nível fundamental também. A Copiara, tá? Um quadro todo de primeiros lugares, né? As nossas apostilas, aqui de português e também de conhecimentos gerais da UPA, nós temos um caderno de questões só da UPA de 2017 a 2023, separado por assunto, para não ter problema, né? E aqui, claro, as provas atualizadas e com as correções. Além dessa situação, nós temos provas 2023, 2024, né? Inclusive, recentemente aconteceu a prova de Madalena, já de 2024, a banca UPA, nós já temos essa prova. Aqui um dos nossos aulões, lá do IB, né, lotado aí, eu acho que era para PM, estava ainda na transição aí da Covid, você está vendo algumas pessoas com máscaras. Aqui um parceiro do IB, professor Rafael Rocha, né, amigo pessoal meu. E aqui, como vai trabalhar nossas aulas, como é que vai funcionar, né? Ah, Brando, hoje eu não pude assistir a aula. A aula fica gravada. Não entendi. Manda a dúvida para a coordenação encaminha para o professor. Grupo oficial no WhatsApp. E-book atualizado. Isso aqui dá um trabalho infeliz, porque tudo muda a todo instante, toda hora, né? Nós vamos ter simulados, uma revisão final, e você vai ter acesso aí à plataforma durante um ano. Ah, mas meu concurso já passou. Beleza, mas olha só, você continua tendo acesso ao português, continua tendo acesso a atualidades durante um ano e todo o conteúdo programático que tem aí o concurso de Itapajé. Então, está com dúvida em português? Acessa lá. Está com dúvida em atualidades? Acessa lá também. Então, na dúvida, quem ainda não se matriculou, está aí a nossa central de vendas, né? Coordenação também está presente aí na nossa aula, e aí eu vou voltar para vocês para a gente começar a demarcar nosso ritmo. Tranquilo? Quem chegou agora, muito boa noite, eu sou o professor Brando, e nós estaremos com vocês na disciplina de Atualidades e Conhecimentos Gerais de Itapajé. Todo mundo aí é de Itapajé, ou tem alguém infiltrado de outra cidade que vai fazer o concurso em Itapajé? Alô? Alô? Tem alguém aí? Fala que eu te escuto. Todo mundo de Itapajé? Sim, eu sou. Gente de Fortaleza. Davi, meu áudio acabou de morrer. Pode mandar no chat aí. Deixa eu só desconectar aqui o meu Bluetooth, e aí eu consigo ouvi-los, né? Meu áudio, meu Calcaia, bem pertinho de Itapajé, Calcaia. É uma reta. Pronto, né? Itapajé, terra do bordados, bordados muito bonitos. Eu ouvi um boato, eu não sei até onde é verdade, que os homens de Itapajé bordam melhor do que as mulheres. É uma ofensa no Dia das Mulheres dizer isso, mas eu ouvi, não sei se é verdade. Né? Quem é de Itapajé aí confirma, ou é só fake news para implicar com as mulheres? Ó, tem gente de Fortaleza, tem gente de Russas, né? Guaiúba, a Jéssica. Opa, é muita gente, tem que fazer mesmo. Aí Itapajé, passa no concurso, passa um ano, se não quiser morar lá, passa um ano, passa a semana, volta no final de semana, né? Ou se muda para Itapajé, né? Tranquilo demais. E aí vai galgando, né? Concurso público é isso, é degrau. Você vai avançando, vai avançando, vai avançando, né? Até chegar... Felipe, depende. Depende muito da banca. Por exemplo, eu particularmente, Felipe, eu uso 3 fontes, por questão de segurança. Uma fonte federal, que é o IBGE, isso é obrigatório. Uma fonte estadual, que é o IPES, Instituto de Pesquisas e Estatísticas do Ceará, né? E o site da prefeitura
que nós estamos ministrando a aula. No caso, sai da prefeitura de Tapajé. No entanto, muitas vezes ocorre um problema. Qual é o problema? Às vezes o IBGE, o Instituto Federal, ele não se atualiza na mesma velocidade que a prefeitura. Nós tivemos um exemplo bem claro disso, do concurso de Horizonte, né? Horizonte, IPESP, exato. Horizonte, em 2019, o próprio IPESP emitiu uma nota modificando os limites de vários municípios, certinho? E modificou o limite de Horizonte. Horizonte deixou de fazer limites com Pindoretama. No entanto, no site do IPESP ainda tem Pindoretama. No site do IBGE ainda tem Pindoretama. A mesma coisa aconteceu com o município de Barro. Né? Em 2019, Barro criou mais 2 distritos. E aí Barro passou a ter 9 distritos. No IBGE ainda configuram apenas 7. Então tem que ter as 3 fontes para você poder comparar. Né? Isso para quem tem acessa mais comumente as informações via internet. Fora os livros, né? História de Tapajé e tal. Vários autores que publicam sobre a história de Tapajé, né? E autores que criaram documentos sobre isso. Né? Então, livros, encartes, vai filtrando, vai vendo as contradições, vai separando e vai ajustando. Tranquilo? Caríssimos, nós já podemos começar a nossa aula propriamente dita, porque lá no finalzinho tem 20 questõezinhas e tem também 2 questõezinhas sobre Tapajé, né? É de lei que a gente resolva umas questõezinhas já para demarcar, né, um ritmo, né? Pode ser assim? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou ministrando a aula, apresento, faço os comentários e tal, e vou voltando constantemente para vocês, para ter um feedback. Estão entendendo se foi rápido, se foi devagar, se não entenderam, se não conhecem um termo? Pode ser assim? Podemos marcar esse ritmo? É tranquilo? Então pronto, vamos embora. Estou vendo aqui gente que estava na aula de Altaneira, né? E está aqui de novo. Maravilha, coisa boa. Só que hoje eu vou conseguir resolver mais questões do que eu resolvi na Prefeitura de Altaneira. Tenho fé. Então, vamos embora. Deixa eu só abrir aqui a minha pasta. Prefeitura de Tapajé. Opa, não é esse, não. É esse aqui, pronto. Agora sim. Aqui de novo um quadro dos nossos aprovados, né? Segundo lugar, em Catarina. Segundo lugar, em Porteiras, né? Um quadro de primeiro lugares, aqui, 4º lugar, primeiro lugar, 3º lugar. E aí, né, a Copiara, Granja, inclusive o edital de Granja, né, tá aberto, o concurso vai acontecer aí em breve, né, e aí nós estamos também, o IB também está preparando para a galera de Granja, né, para a gente não ter nenhuma surpresa infeliz na nossa prova, embora a gente trabalhe um número considerável de questões. Tranquilo? E aí, não se começa nada sem a questão política, tá? Nós vamos começar falando sobre a política do Brasil, e aí muito cuidado. Toda informação divulgada aqui, ela não tem caráter ideológico. Eu não sou de direita, de esquerda, de centro, não sou nada. Eu só repasso a informação. Então, muita calma nesta hora. Eu sou Lula, ótimo. Eu sou Bolsonaro, ótimo. Eu sou Cabo Daciolo, ótimo. Eu sou Padre Kelmo, ótimo. Não tem importância nenhuma para mim, nem para a banca. Nós trabalhamos com informações. Tranquilo? Então, algumas mudanças do governo Lula. Esse rapaz da segurança não está mais, né? Por conta do escândalo do dia 8 de janeiro, houve essa mudança, tá? Houve uma mudança na estrutura política. O Luiz Marinho, aqui do Emprego, né? Ele comprou uma briga agora com o iFood. Ele quer que todo mundo que trabalha nesse regime tenha carteira assinada e os seus direitos garantidos, né? No entanto, quando se solicita isso, nós temos um aumento dos custos, e esses custos serão repassados para nós, consumidores finais, tá? Isso não é um posicionamento político, isso é informação. Tranquilo? Nós temos aqui Renan Filho no setor de transporte, Márcio França
em portos e aeroportos, né? Na Fazenda, o paulista Fernando Haddad. Aqui, orçamento e planejamento, Simone Tebet, né? Que inclusive chamou Lula de ladrão, de bandido, de descondenado, e agora é ministra do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Geraldo Alckmin, que além de vice-presidente, é também ministro do Desenvolvimento e da Indústria, que foi outro que chamou Lula de bandido, salafrário, pilantra, chamou de tudo e mais alguma coisa, e agora é ministro do senhor Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-presidente, tá? Gestão e inovação, a Stedewec, que é economia. No direito, já mudou também, na justiça, não é mais o Flávio Dino, agora é o Ricardo Lewandowski, né? Uma outra mudança importante. Na educação, se vocês são professores, ó, o senhor Camilo Santana, e nós já vamos passar por outra reforma educacional, né? O novíssimo ensino médio vai sofrer outra mudança, a educação de jovens e adultos também já vai sofrer uma mudança, a educação de professores, preparação para professores, que poderia acontecer 100% EAD, né? À distância. Agora, existem duas propostas, que ela seja 30% EAD ou 50% EAD. Os cursos de licenciatura, quem se prepara para dar aula, para ministrar aula, não poderão mais ser 100% EAD. Na graduação, é uma proposta que está tramitando aí no Ministério da Educação. Outra mudança, essa moça aqui do turismo também não está mais. Daniela do Vaguinho, envolvida com milicianos lá no Rio de Janeiro, foi substituída por Celso Sabino. Ana Moser, do esporte, também não está mais. Foi substituída por André Fufuca. Né? E essas mudanças. E essa moça aqui, a Aniele Franco, na verdade, Arielle não, Aniele Franco, que está envolta em polêmicas, né? De acordo com ela, a expressão buraco negro é uma expressão racista, né? Só que é um termo astronômico, né? Que existe muito antes mesmo de ela assumir o Ministério da Igualdade Racial, né? E agora, na vez, a Sônia Guajajara está recebendo vários pedidos para que ela seja impeachmentada. O primeiro nome do ministério era povos indígenas, agora mudou para povos originários, né? Mudanças ministeriais do governo Luiz Inácio, né? E aqui, o detalhamento da vinculação partidária a cada ministro e o partido do qual ele faz parte. Tranquilo? Vou voltar aí para vocês, para ver se eu estou acelerado, se está num ritmo bom. Tranquilo? Nesse ritmo que nós estamos indo, está tranquilo? Acelero, desacelero, antes que bata o desespero. É muita informação! É muita informação, mas está gravado. Você vê, vê, está com a dúvida, tira a dúvida. Muito tranquilo, né? E aí, as informações, elas são casadas com as questões. Então, com essa turma, vamos fazer diferente. Nós vimos agora os ministérios, correto? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou falar um pouquinho dos ministérios e já vou lá, corro para resolver uma questão sobre o ministério. Pode ser assim? A gente vai ministrando a aula e, ao mesmo tempo, já vai resolvendo as questões. Por quê? Porque enquanto você está ministrando a aula, você está dando as informações, é tudo beleza. Você está ótimo. Mas o problema é na hora de resolver as questões. Né? Há cursos e cursos. Eu não sei, eu prefiro não entrar, não ferir o princípio ético, que ministram aula, conteúdo, sem resolução de questões. Caríssimos alunos, não existe aula sem resolução de questões. É na hora de resolver as questões é que você sabe, de fato, se você fixou o conteúdo. Não sei se contaram para vocês, mas no dia da prova tem o quê? Questões, muitas, para você resolver.
com um tempo, às vezes, muito curto. Então, é estratégia e conhecimento. Pode ser assim, tá tranquilo, existe um acordo entre as partes. Se ficarem em silêncio, estão me devendo o Pix. Cadê a interação? Cadê os dedinhos para saber se estão ouvindo? A parte do Pix, que é a parte mais importante. Pronto. O povo que levantou o dedo aí está concordando em fazer o Pix no final da aula. Maravilha! Ó, Senhor! Ô, glória! Tá todo mundo... Não riam, não, que o negócio é sério. Eu tenho 2 mulheres lá em casa. Hoje é o dia das mulheres, ó. Eu tô lascado. Uma já me mandou cobrança aqui, eu fiz de conta que não entendi, né? Mas não vou escapar disso. Vamos embora. Ó, começamos a falar sobre os nossos ministérios, a composição ministerial do atual governo, né? O governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Nós estamos aqui, cadê? É isso aqui, pronto. Vamos lá. Sempre voltando ao início, a composição ministerial separada por partido, por que isso? Porque a UPA já colocou um texto gigantesco numa prova, acho que foi Crateus, se eu não me engano, um texto gigantesco perguntando qual era o partido da Simone Tebet. E olha bem aqui, ó, o partido, né, o partido MDB, e aqui, ó, Simone Tebet, Planejamento e Orçamento. Tá? E aí você vai ver que existem partidos que têm mais ministérios. Né? O partido do presidente, por questões um tanto quanto óbvias, tem mais ministérios, tem 10 ministérios. Né? O partido PSB só tem 2. Né? União Brasil tem 3. O PSD tem 3. Né? PDT só tem 1. PSOL só tem 1. O Rede, que é o partido da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, também só tem 1. E esses aqui, ó, que são ministros, mas que não têm partido. Entre eles, Ricardo Lewandowski, entre eles, substituindo, ó, Marcos Antônio Amaro, né? Entre eles, Mauro Vieira, entre eles, ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, que esteve no Carnaval, lado a lado com um bandido do PCC, né? Isso não soou muito legal, né? Não caiu bem, inclusive repercutiu de forma extremamente negativa no cenário internacional. E aí, uma instância jurídica, né? O Brasil, ele tem 3 poderes constituídos. Ele tem um poder legislativo, que cria as leis. Ele tem um poder executivo, que é o que governa. E tem um poder judiciário, que julga. Um cria as leis, outro governa ou administra o Estado, e o outro julga. E a nossa instância máxima, né, a nossa Suprema Corte, nada mais é do que o STF. E o STF tem algumas situações. Vamos lá. O presidente atual do STF é esse cidadão aqui, Luiz Roberto Barroso. O vice, o Edson Fachin. E o decano, que é o ministro mais antigo, é esse aqui, tá? 2 novos ministros. Esse aqui, né, o Cristiano Zanini, Rosa Weber se aposentou, né? Esses 2 foram indicados por Jair Bolsonaro, Cássio Nunes Marques e o André Mendonça, e, mais recentemente, já empossado, o ex-ministro da Justiça, o senhor Flávio Dino, e o atual ministro da Justiça e ex-ministro do STF, o senhor Ricardo Lewandowski, que já está vivendo uma crise de segurança pública. E não é só
uma crise de segurança pública por causa dos bandidos que fugiram lá do Presídio Federal do Rio Grande do Norte, em Mossoró. Não. É uma crise e crescimento da violência geral no Brasil inteiro. Não tem para onde correr. O brasileiro anda mais assustado do que nunca, né? E aí, o Flávio Dino sai, já foi ex-governador do Maranhão, um dos estados mais pobres do país, né? Flávio Dino, na primeira candidatura, se declarava branco, na segunda candidatura se declarou negro, coisas estranhas da política brasileira, né? E aí nós temos também uma questão legal, que é a questão envolvendo os índios, o chamado marco temporal, tranquilo? Mas nós não vamos falar disso agora, nós vamos resolver a primeira questãozinha que aborda essa temática, beleza? Vocês estão vendo aqui que a primeira e a segunda questão vai falar de Itapajé, mas não é a questão que nós vamos resolver agora. Vamos resolver a questão número 4, beleza? Deixa eu sair daqui, voltar para vocês, só para ter o feedback. Tranquilo? Ih, Jéssica, eu não estou botando muita fé nessa tua promessa do Pix depois que passar, não. Não sei por que não me ganhou essa conversa, né? Mas vamos lá, o importante é que você passe. Podemos começar a resolver a questão número 4, que é um assunto que a gente já viu, que é a questão dos ministérios, tá? Pode ser assim? Tá certo? Então, bora lá. Pau na máquina. Eu vou mostrar aqui a questão para vocês. Dou aí um minutinho para você resolver, para ver se você realmente já fixou o conteúdo. E aí nós vamos, né, para avançando paulatinamente. Prontinho, ó. Viram? Nossa aula todinha de hoje. Questão número 4. Beleza? Prontinho. Um minutinho para você dar uma olhada nessa questão da Prefeitura de Barbalha. Tem aí adaptada. Toda vida que aparece um termo adaptado, significa dizer que a questão ela foi melhorada, né? Ou foi atualizada. Certinho? E foi UPA. Prontinho? Já deu tempo de resolver? Vamos lá. Na atual estrutura administrativa da República Federativa do Brasil, as responsabilidades da execução da política econômica nacional é baseada nas diretrizes do Ministério da Fazenda. O texto que não serve para nada. Entendeu? O texto é só para você perder um tempo. Mas você tem que ler o texto. Não tem como você resolver a questão sem ler o texto. Até porque, muitas vezes, o texto fornece elementos que permitam que você resolva as questões. Então, vamos lá. Assinale abaixo a alternativa correspondente ao atual ministro da Fazenda. Se eu estou usando o termo atual, é o de agora. Então, eu elimino aqui, ó, Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes era o ministro na época do Bolsonaro, e não era ministro da Fazenda, era ministro da Economia. O termo Ministério da Fazenda só voltou no governo Lula. Guido Mantega, tá? Na época da dona Dilma. Também era ministro da Economia. Aí nós temos Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso foi ministro da Economia
em 92, no governo do já falecido Itamar Franco. Foi quando o senhor Fernando Henrique Cardoso era ministro da Economia que foi criado o Plano Real, né? Então, nós só temos como alternativa o item C, tá? Questão de nível fácil. Já que nós falamos de ministérios, nós conseguimos também resolver a questão número 6. Olha o tamanho do texto. Só de ler dá uma dor no juiz do cidadão. Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito com 60,3 milhões de votos no segundo turno das eleições de 2022. A diplomação do presidente eleito foi realizada no dia 12 de dezembro, em que certifica que a Justiça Eleitoral brasileira realizou a apuração das urnas, como também analisou as contas dos partidos e atestou a veracidade das eleições. A posse presidencial foi realizada na tarde do dia 1º de janeiro de 2023, né? E aí, dia 8, nós já tivemos aquela confusão desgraçada ali envolvendo o Planalto, envolvendo o STF, foi tema, inclusive, de CPMI, né? Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Essa questão também é para ser de nível fácil, certinho? A posse presidencial foi realizada na tarde de 1º de janeiro, tendo como vice-presidente esse texto aqui todinho, só para saber uma coisa, quem é o vice-presidente do Luiz Inácio? Jorge Melo é um senador baiano, Bruno Reis, senador baiano, Fernando Haddad é o ministro da Fazenda. E só sobra o senhor Geraldo Alckmin. Questão 6, C de casa. Pronto. Outra questão sobre os ministérios. Tá? Olha só. Ministério dos Transportes. Mas antes de resolver essa questão número 9, eu vou voltar aí para vocês para ver se está tudo tranquilo. Tudo tranquilo até aqui. 2 questões, questão número 4, questão número 6. Tranquila. Podemos continuar com essa metodologia, conteúdo, questão, conteúdo, questão, ou nós mantemos assim, conteúdo, 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 no final as questões. Digite a opção 1 para conteúdo e questões associados. Digite a opção 2 para conteúdo e só questões no final. Votem agora. Só a Alane votou. Opa! Júlio César 2. 1. 1. Se o 1 vencer, já sabe, né? Aqui é um sistema democrático. Verônica 2. Eu acho que o 1 vai vencer, não sei. Ó, Antônia 2. Eu acho que está quase um empate técnico. Fala, Antônia. Boa noite. Antônio, se você puder mandar no chat, fica melhor para mim, porque eu estou sem áudio. Meu fone descarregou, mas está de boa. Eu acho que um ganhou. Não sei. Então, vamos fazer assim. Hoje, a gente vai fazer essa alternância. Tranquilo? Conteúdo, questão, conteúdo, questão. E aí, na próxima aula, a gente experimenta o outro modelo. Certinho? Conteúdo, 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 e no finalzinho, as questões. Beleza? Pode ser? Pronto. Então, vamos embora. Agora, vamos resolver mais uma questãozinha sobre os nossos ministérios,
que é um assunto que nós já vimos, né? E tal. Ministério nós já vimos. Então, a gente consegue, já resolveu duas questõezinhas, mole, 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 fácil, fácil, fácil. Opa, já pulei uma aqui, deixa eu ver. Não, tá certo. Resolvemos a 4, resolvemos a 6. Vamos agora para a questão número 9, né? Uma coisa que o IB ainda não contou para vocês, eu vou contar agora, né? O professor Brando, que sou eu, ele é um psicopata, né? Eu. Ó, nós fazemos questões autorais. Por quê? Porque quando o assunto é importante, nem sempre nós podemos, nem sempre as bancas realizam as questões na velocidade que nós queremos. Então, por conta disso, o que é que eu faço? Eu já monto a questão. Isso tem sido muito importante nas provas da UPA, principalmente porque a UPA ela utiliza informações de 15 dias, 20 dias antes da prova. Isso pega muito candidato com as calças na mão, menos os alunos IB. Olha só a questão número 9. O Ministério dos Transportes representa um importante ministério para o desenvolvimento do país. No Brasil não é diferente, considerando o sistema de rodoviarismo, né? O brasileiro é doente por carro, né? Carro, ele pode ter uma moto caríssima, mas o negócio dele é carro, né? O carro é que define o seu status social. Você pode ser analfabeto de pai, mãe, vizinho e parteira, mas se você chegar com a Hilux zero, nova, tinindo de nova, você é promovido a doutor naquele instante. Olha a questão número 9. O ministro que comanda essa pasta, qual pasta? A pasta do Ministério de Transportes. Mesmo em cima, Então, atenção a ler o comando da questão, né? Para facilitar a nossa vida. O ministro que comanda o Ministério dos Transportes é Carlos Fávaro. Esse rapaz aqui, ele é um ministro, mas ele está na pasta da Agricultura. Carlos Lupe, PDT, está com a Previdência. E aí nós ficamos com Renan Filho e o Jader Filho. O Jader Filho, filho de Jader Barbalho do Pará, está com a pasta das cidades. Então, comandando a pasta do transportes, Renan Filho, né? Filho do senhor Renan Calheiros, senador e ex-governador do estado de Alagoas, né? Vamos lá, tem mais uma questãozinha aqui. Pronto, essa questão dá para resolver também. Uma questão que já foi desse ano, perdão, do ano passado. Né? O presidente Lula estipulou novas regras do Bolsa Família, o antigo Auxílio Brasil, né? O Auxílio Brasil trocou a denominação e voltou a se chamar Bolsa Família, que agora tem um valor mínimo de R$600, tá? R$600. E passa a ter pagamentos adicionais de R$150 e R$50, conforme critérios estabelecidos referentes à filiação, né? Se você tem um filho aí no espectro autista, no TEA, né? Aí você recebe um diferencial com respeito a isso, né? Ou se é mãe solo, né? Ou mãe solteira, não sei qual o termo que vocês gostam de usar. O programa Bolsa Família PBFB, né, PFB, foi criado no governo Minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, questão de nível fácil. No governo Dilma, ele já existia. No governo Itamar Franco, não existia, porque o que existia aqui era o programa Bolsa Escola, né, que foi idealizado por Fernando Henrique Cardoso. E a partir do Bolsa Escola, que será criado o Bolsa Família. Tá? No governo Michel Temer, de 2016 até 2018, o Bolsa Família já existia, então o Bolsa Família foi criado dentro do governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Tá? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma questãozinha que dá para a gente resolver.
Deixa eu ver aqui, tem uma sobre a educação. Cadê? Pronto, essa daqui também. Questão número 20. Né? Um texto gigantesco. E depois que você lê esse texto gigantesco, você vai perceber que ele é desnecessário. Que você só precisa ler o comando da questão. Né? Eu estou antecipando isso, mas no dia da prova, você tem que ler o texto todinho. Ipsilíteres, de cabo a rabo. Leia a seguinte matéria publicada no jornal Poder 360 Graus, em 1/6 de 2023. A estimativa da SPE, Secretaria de Política Econômica, é de alta de 1,9% para o PIB brasileiro em 2023. Para o primeiro trimestre, deste ano, a estimativa era de 1,2%. Os dados estão disponíveis no boletim macrofiscal. Segundo o ministro da Fazenda, há uma oportunidade muito boa para avanço do PIB. Né? PIB, Produto Interno Bruto. Né? É esse Produto Interno Bruto que vai definir se o país está se desenvolvendo economicamente ou não. Tá? Vamos lá. Aí continua, tá? Há uma oportunidade muito boa para avanço, a inflação está bem controlada, os juros futuros caindo sensivelmente, o que abre uma janela de oportunidades importante para a política monetária. O esforço fiscal continuará sendo feito até o final do ano para garantir os resultados do novo marco fiscal, afirmou o ministro da Fazenda. Esse texto do tamanho do universo, só para dizer uma coisa. Quem é o ministro da Fazenda? Nem mais e nem menos. Só isso. É só o que ele quer saber. Quem é o ministro da Fazenda? Então, vamos lá. Primeiro, o Luiz Marinho era dos portos. Perdão, portos não, do trabalho. Dos portos era o Márcio França. Trabalho. Alexandre Padilha, né? Vinculado à Previdência, vinculado também à Saúde. Márcio Macedo, tá? Um outro setor importante vinculado à Defesa. Sobra quem? Fernando Haddad, B de bola. Deixa eu interromper, voltar aí para vocês, para ver em que pé que nós estamos. Até aqui, tudo tranquilo. Resolvemos a questão 4, questão 6, questão 9, questão 20. 4 questõezinhas. Mole, muito tranquilo. Certinho? Resolvemos isso, começamos a ver a estrutura política do Brasil, resolvemos a questãozinha sobre o Bolsa Família, questão de 2023, né? Mas nós já temos algumas questões também de 2024. Agora nós retomamos o nosso conteúdo, de onde nós tínhamos parado, sobre os ministérios, aí entramos agora na política internacional. Até aqui está tudo na paz, tudo tranquilo, o ritmo está bom, o ritmo está tranquilo, ninguém está perdido, ainda não bateu nenhum desespero, né? E tem uma hora que a turma diz, eita, é coisa demais, é conteúdo demais. É sim, é conteúdo demais. Não vou mentir para vocês, é muita coisa. Mas, aqui, eu, professor Brando, nós do IB, nós filtramos só o que as bancas cobram. Cada banca tem a sua zona de conforto, né? Aquele conjunto de assuntos que comumente ela cobra com maior frequência. E política nacional é um dos temas que ela cobra muito frequentemente. É muito recorrente a cobrança desse assunto. Tranquilo? Agora sim, vamos lá, dar um gás agora no nosso conteúdo, né? Num ritmo cadenciado, prontinho. Vamos lá. Os nossos aprovados, daqui a pouco sua foto vai estar por aqui, os ministérios, composição, né? E aí o marco regulatório. O que é o marco regulatório? Em 1988, aqui, ó, nós tivemos
a criação da Constituição de 88, chamada de Constituição Cidadã, né? Ela amplia os direitos. É ela, por exemplo, que vai lançar as bases do que nós teremos como ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela que vai permitir também o estabelecimento do Estatuto do Idoso. Ela também que vai permitir o estabelecimento, né, da Lei Maria da Penha e outras leis que estão baseadas no princípio constitucional. Né? Na Constituição de 1988, ela tem um capítulo à parte dedicado aos índios, né? Que agora, politicamente correto, nós chamamos de povos originários. Né? E aí, em 2007, aqui no governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, é proposto isso aqui, ó, o marco temporal. Para que isso? Para delimitar, para definir quais terras poderiam ou não poderiam ser ocupadas pelos povos originários, anteriormente chamados de indígenas, né? E aí se definiu em 2007 que esses povos originários, eles só poderiam ocupar terras em que previamente já houvesse presença indígena. Como funciona isso? Por exemplo, aí na região de Itapajé, alguns povos originários, né, se destacaram, entre eles os índios apuiarés, né, e os índios anassés, na região de Itapajé. Então, se hoje os índios apuiarés ainda existissem, né, os anassés ainda existem, os apuiarés não. Então, para ele ter a sua área demarcada, eles tinham que comprovar que antes de 1988, o dia da promulgação da Constituição, eles já estavam na área em que haveria a demarcação de terras. Tá? Isso foi proposto em 2007. Voltou à discussão em 2021, 2023, e atualmente o processo está com a pauta travada. Significa que foi vetada, mas pode voltar em outro momento para uma nova discussão. E aí, as mudanças políticas que ocorreram na América do Sul, né? E também, claro, na América Latina. Toda vez que a gente fala em América do Sul, nós vamos nos referir aos países, em sua maioria, vizinhos brasileiros, né? Só tem 2 países que não fazem vizinhança, não fazem fronteira com o Brasil. E é sempre bom você lembrar isso, de que nós temos a seguinte situação. Limite é município, divisa é estado e fronteira é país. Certo? Limite, município, divisa estado e fronteira são os países. Então, até mais ou menos 1919, né, na eleição do Jair Bolsonaro aqui no Brasil, a América do Sul ela tinha uma orientação política, em sua maioria, de direita, tá aqui em azul. Mas na transição, né, da Covid, de uma série de outros problemas, de 2019 para 2023, a América do Sul mudou toda. Né? Nós temos aí alguns poucos países que se definem como países de esquerda. Por exemplo, aqui, ó, o Pedro Castillo, do Peru, ele já foi impeachmentado e foi preso. Impeachmentado e preso, né? Aqui, o Gustavo Petro, né, da Colômbia, vivendo uma crise gigantesca. No Chile,
o Gabriel Boric, vivendo a crise econômica. E esse ex-presidente aqui, ó, o Sebastião Pinheiro, morreu muito recentemente num acidente de helicóptero, tá? E juntamente com essa mudança na América do Sul, nós tivemos a eleição desse rapaz, o Nayib Bukele, que é o presidente de El Salvador. Ele foi eleito há 4 anos, né? E já foi reeleito. Ele tomou posse já em 2024, né? E desde o dia 4 de fevereiro ele voltou a ser presidente de El Salvador. Olha o grau de aprovação dele, 84,65. Só que esse rapaz já mandou encarcerar, ele já mandou prender mais de 60 mil pessoas. Fez mega prisões gigantescas, né? E é obrigatório, tá? É obrigatório que os presos trabalhem. Aqui no Brasil é opcional. O preso trabalha se ele quiser. Em El Salvador é obrigatório, né? Drenando pântanos, pintando escola, construindo, para pagar, para minimizar o prejuízo que esse preso causou à sociedade. Só que esse tipo de coisa não agrada todo mundo, né? Há pessoas que dizem, né, é um ditador, um tirano, é um bandido, como é que ele pode fazer isso? E o direito dos presos e tal. E ele nem liga para isso. Inclusive, no seu discurso de posse, ele fez uma dura crítica ao presidente Luiz Inácio, dizendo que no Brasil, o Estado, né, na situação de organização política, apoia o crime. E aí você vai observar que à sua direita, né, o grau de encarceramento, né, né, e a população penitenciária, ó. População penitenciária está aqui em laranja e a capacidade do sistema, beleza? Olha só a situação do Brasil. Encarcerado, quase 1 milhão de pessoas. 1 milhão. E olha a capacidade do sistema. 600 mil. Opa, essa conta não bate, essa conta não está fechando. Eu tenho 1 milhão de pessoas presas, mas os meus presídios só cabem 600 mil, ou seja, superlotação. E se você der uma olhadinha, você vai perceber que a situação na América Latina não é nada confortável. Tem situações piores, né? Por exemplo, olha a situação do Peru. O Peru tem 89 mil pessoas presas e a capaz dele é só 41 mil. Ao Chile, né? Olha a Argentina, olha o Uruguai, Porto Rico, Venezuela, e assim sucessivamente. Ó. Mesmo El Salvador, né, teve um crescimento no processo de encarceramento, tranquilo? Mudanças políticas também no Paraguai, né, Santiago Peña, um dos presidentes mais novos da América Latina, né, e a contradição da eleição desse cidadão, o Javier Milei, né, presidente da Argentina, pegou o país para lá de endividado. Ele deveria ter entrado num grupo econômico chamado BRICS+, ele optou por não entrar nesse grupo, porque a inflação do país, a Argentina, está em 114%. 114%. A população estava 42% abaixo da linha de pobreza. E ele se define como liberal, ou seja, ele vai cortar o que não tem rendimento, né? Ele vai enxugar a máquina administrativa.
No entanto, ele já começa o seu governo com um ato nada popular, que é a nomeação da sua irmã para ministra. E isso não pega bem, porque é um crime chamado de nepotismo. Tranquilo? E aí, também ainda na América, nós temos a situação da Venezuela. A Venezuela é governada por Nicolás Maduro desde 2013, está aí há 11 anos no poder. Esse ano nós teremos ali eleição na Venezuela, porque o mandato da Venezuela é de 6 anos, né, com 5 reeleições possíveis. Tranquilo? Deixa eu voltar aí para vocês. Tranquilo aqui? Tudo de boa? Podemos manter esse ritmo? Nenhum problema, né? Vimos aí Brasil, resolvemos as questões relativas ao Brasil. Estamos vendo agora América Latina, América do Sul, América Central. Vamos avançar nesse ritmo e aí vamos entrar também nas questões de política internacional. Podemos manter o ritmo, né? Sem nenhum problema. Vamos embora. Vamos lá. Nós temos aqui o nosso PowerPoint, né, sobre a nossa Venezuela, maior produtora de petróleo bruto do planeta. No entanto, nos últimos anos, a produção de petróleo da Venezuela tem caído. Então, a Venezuela chegou ao ponto de comprar gasolina do Irã, né, o maior produtor de petróleo do mundo, comprando gasolina do Irã. Né? Vamos lá. E aí, como essa produção, né, de petróleo da Venezuela caiu, ela queria, inclusive, né, tomar posse desse território que é do país vizinho, é da Guiana, região de Essequibo. Essa região está lotada de petróleo e gás natural. Então, de acordo com o presidente da Venezuela, a população venezuelana é a favor de que esse território seja anexado. O problema é que vive 120 mil pessoas aqui, e isso fere o direito internacional, né? Nós temos aqui a crise do Equador, uma crise de segurança envolvendo vários grupos do narcotráfico e também da guerrilha, especialmente as Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, e não existe discussão política sem que você discuta a eleição norte-americana, né? Nós temos aí 2 fortes candidatos à corrida presidencial, o atual presidente, o senhor Joe Biden, e o ex-presidente Donald Trump, né? E quase foi impedido de concorrer às eleições, mas acabou sendo aprovado. O sistema eleitoral americano, né, ao contrário do Brasil, ele tem aí 272 partidos. Estranhamente, nós só lembramos de 2, que é o Partido Democrata e o Partido Republicano. O Partido Republicano, ele é entendido como um partido conservador, ou seja, é um partido que politicamente está mais à direita. E o Partido Democrata é entendido como um partido liberal, que está mais à esquerda. No Brasil, o termo liberal não significa que o indivíduo é da esquerda, muito pelo contrário. O termo liberal significa dizer que ele está mais à direita, né? Então, essas 2 diferenças. Tem 272 partidos, mas os 2 partidos majoritários que realmente chegam nas eleições são os republicanos e os democratas. E ao contrário do Brasil, a eleição presidencial ela é indireta. O presidente é eleito pelo colégio eleitoral.
Como é que funciona? O cidadão americano, né, cidadão comum, ele vai lá e vota em um delegado. Esse delegado vai representar o distrito. Aí o delegado vota num deputado ou em um senador. E aí o partido que eleger mais deputados e mais senadores, esses deputados e senadores votam aqui no candidato à presidência. Então, o candidato à presidência que tiver 50% mais um, ele está eleito. E aí ele se torna presidente da República dos Estados Unidos. Tranquilo? Sair daqui, voltar aí para vocês, ver se existe alguma dúvida. Não existindo, a gente retoma a nossa linha de raciocínio. Tranquilo até aqui? Nenhum problema? Tudo na paz? Podemos continuar? Nesse ritmo, aceleramos, diminuímos? Digam aí. E aí, tudo tranquilo? Então vamos lá. Tá? Daqui a pouco a gente vai resolver mais uma bateriazinha de questões. Eu vou dar uma acelerada agora para chegar lá nos conhecimentos gerais de Itapajé. Né? Afinal de contas, é a nossa primeira aula para marcar o nosso ritmo. Eleição americana, né? O mundo está uma confusão sem tamanho. Nós temos aqui duas crises na Europa. A primeira crise envolve especialmente a França, que é uma crise previdenciária, né? A aposentadoria na França é os 62 e a média da Europa é 65, 67. Isso estabeleceu uma crise dentro da França, né? Por causa da União Europeia. Como a população europeia é envelhecida, ela precisa de imigrantes. O problema é que existe um crescimento considerável de imigrantes ilegais, especialmente dessa região, ó, o norte da África e também a região da Síria, né? Tanto é que a União Europeia paga muito dinheiro à Turquia para impedir que os refugiados sírios atravessem para a Europa via Turquia, né? Qual é o problema desses refugiados? Bem, a maioria é homem, alguns têm vinculações com grupos terroristas extremistas islâmicos e, além do mais, a chegada descontrolada, né? A chegada descontrolada desses imigrantes, né? Tem forçado as políticas de controle de imigração serem mais rígidas, né? Então, eventualmente, você vê também sofrendo acidentes ocorrendo nessa região, que é a região do Mediterrâneo, né? Diariamente morre gente tentando atravessar aqui essas águas tormentosas entre o norte da África, a região chamada de Maghreb, né, e o sul da Espanha, né? Nós temos aqui a guerra da Ucrânia, que é uma guerra que já se arrasta há 2 anos, né? Ela começa, o problema da Ucrânia com a Rússia é muito anterior à Segunda Guerra Mundial, quando Stalin criou campos de trabalhos forçados para matar ucranianos de fome. Quando a União Soviética ela deixa de existir em 91, a Ucrânia assina um tratado com a Rússia para devolver as suas armas nucleares, Tratado de Budapeste. No entanto, somente a Ucrânia acaba respeitando, né, de fato, esse tratado, né? A Rússia não respeita esse tratado e em 2014 invade e anexa essa província, a província da Crimeia, que é por onde passa os gasodutos, e passa também os oleodutos, né, os oleodutos da Rússia, que vão em direção à Europa. Sem o gás natural e sem o petróleo da Rússia,
A Europa literalmente para. E aí, em 2022, a Ucrânia sinalizou com a possibilidade de entrar na OTAN. A OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, desde ontem, agora tem 32 membros, com a entrada da Suécia. Né? A Finlândia já tinha entrado em 2023, em abril de 2023, agora a Suécia faz parte da OTAN. A OTAN tem um artigo chamado artigo 5º, que diz que uma agressão a um país da OTAN é uma agressão a todos os países. Em outras palavras, mexeu com todos. E aí, quando o país ingressa na OTAN, ela passa a ter proteção de 31 países. Né? Então, não é interessante que a Rússia entre em conflito com o país pertencente à OTAN. Daí, um dos estopins da guerra foi a possibilidade da Ucrânia ingressar na OTAN. Né? Nós temos aqui o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, né? E aí um conflito bem mais recente, que é o conflito de Israel, né? Entre o Hamas e Israel. No dia 7 de outubro do ano passado, o grupo terrorista palestino Hamas invadiu a faixa de Gaza, né? Sequestrou mais de 1.200 pessoas, centenas de mulheres foram estupradas e mortas, continuam sendo sequestradas, estupradas e mortas, e aí o mundo, né, agora está num racha político, que nós temos aqui o Estado de Israel, ó, um formato bem peculiar, né? Nessa região eu vou ter a faixa de Gaza, aqui eu vou ter o Sinai, aqui eu vou ter a Cisjordânia, e uma cidade que é sagrada para cristãos, para judeus e para muçulmanos. É aqui que existe a cidade de Jerusalém, né? E bem aqui ao norte eu vou ter Golã, né? Aqui nós temos o país Egito, aqui eu vou ter um país chamado Jordânia, para cá eu vou ter o Líbano e para cá eu vou ter a Síria. Tecnicamente, todos são inimigos do Estado de Israel. Inimigos assim, tá? O Egito tem um pacto de não agressão, a Jordânia também tem, mas o que acontece é que nessa faixa entre a Cisjordânia e a faixa de Gaza, e aqui também, ao norte, existe um grupo, né, vários grupos terroristas que não aceitam nenhum tipo de acordo de paz e constantemente promovem ataques em Israel. Aqui ao norte, nós vamos ter um grupo do Líbano, financiado pelo Irã, chamado Hezbollah. Aqui eu vou ter um outro grupo chamado Al-Fatah. E aqui também eu vou ter atuando nessa área, né, o Exército de Resistência Palestina, vulgarmente conhecido como Hamas, tá? E aí, no meio do fogo cruzado, o Estado de Israel. Originalmente, o Estado de Israel foi legitimado em 1949 pela ONU, né? E aí nós temos a eleição polêmica em Taiwan, né? Taiwan se separou da China, né, em 1949, e a China jamais aceitou essa ideia. Chama Taiwan de a ilha teimosa, né, a ilha formosa. E aí esse presidente, o Lai Ching-te, ele é a favor da separação total política e econômica entre Taiwan e China. O problema é que Taiwan é uma grande produtora disso aqui, ó, chips, tá? E ó, entenda-se chips, produção de tecnologia. Absolutamente tudo tem chips.
cartões de crédito, celulares, computadores, documento, né? Tudo isso nós temos uma vinculação aos chips. E a tecnologia é produzida em larga escala em Taiwan. Enquanto a China tem um partido único, né, ou majoritário, nem é único, é majoritário, é o partido que manda de verdade, que é o PCC, Partido Comunista Chinês, nós temos uma democracia em Taiwan. Né? Não há um controle, não há vigilância como existe na China. Para vocês terem ideia do que nós estamos falando, na China, as redes sociais da China, Instagram, o Meta, né, o antigo Facebook, para que você tenha uma rede social, é preciso que você coloque a sua foto, não pode ser foto de anime, não pode ser foto de cachorro, não pode ser foto de planta, não pode ser foto de desenho, tem que ser a sua foto e o seu nome, né? Porque você pode ser monitorado pelo governo chinês via rede social. Tranquilo? E aí nós temos aqui, para fechar e resolver as nossas questõezinhas, a primeira e a segunda principalmente, né? O município de Itapajé. Você está vendo aí o município de Itapajé. Tem um formato bem peculiar, né? Então, se você vier para cá, ó, e fizer assim, ó, norte, sul, leste, oeste, você vai ter aí os limites de Itapajé, né? Nós vamos ter aqui, ó, Itapipoca, Irauçuba, Uruburetama, Umirim, Pentecoste, Apuiarés e Tejuçuoca, né? Você vai ver também, entre outras coisas, né, a importância dos distritos e as vias que atravessam Itapajé, especialmente a BR-222, né? BR-222. E aqui, os índios que existiam originalmente em Itapajé, os índios Anassés e os índios Apuiarés. Cuidado aqui. Existem dois tipos de troncos ou tribos indígenas no Ceará. Os tupis, mais comumente ao litoral, e os tapuias, né, os índios mais interioranos. A ocupação da região começa ainda no século XVII, ó. 17, 1607 é o século XVII, quando os dois jesuítas, Francisco Pinto, né, e Pereira Filgueiras, não, isso aqui é um erro, viu? É um erro do IBGE, diga-se de passagem. Não é Pereira Filgueiras, tá? É Luiz Figueira, jesuíta. Pereira Filgueira foi um político do século XIX. Se deslocavam em direção à Chapada da Ibiapaba, né? A Ibiapaba fica aqui, ó. Nós temos o Cearazinho de Açúcar. A Ibiapaba fica aqui, ó. Nos limites, de um lado o Ceará, do outro lado o estado do Piauí, né? Foram ali em direção a Ibiapaba. E o nome Itapajé, né, significa frade de pedra. Ita significa pedra. E Pajé, frade, né? Ou seja, pai, né? Ou associado a isso, né? Ita é pedra, daí o nome Itapipoca, pedra bonita. Ou aqui em Fortaleza, Itaoca. Ita, pedra, oca, casa. Casa de pedra. Mas, oficialmente, Itapajé só vai ser elevada à condição de vila em 1849. Ou seja, já quase na segunda metade do século XIX. Tranquilo? Vamos lá. Tranquilo até aqui? Nenhum problema?
Podemos agora resolver as questões que ficaram faltando aí, tem uma ou outra questão que nos falta, né? Mas eu já pincelei na aula de hoje alguma coisa sobre Tapajé. É óbvio que isso é só um bônus, né? Tem uma aula específica sobre conhecimentos regionais, política, economia, área, clima, bioma, tudo focado em Itapajé. Então, quem ainda não se matriculou, corra atrás aí do prejuízo, que o material sobre Itapajé é extremamente profundo, né? Dada a proximidade de alguns centros, né? Tem Uruburetama, tem Itapipoca, Itapajé está dentro de um corredor que é a BR-222. Tranquilo? Vamos embora. Vamos resolver agora as nossas duas primeiras questões, né, que vão tratar dos aspectos regionais de Itapajé. Então, vamos resolver agora essas questõezinhas muito tranquilamente, né? Deixa eu só avançar aqui no nosso... Pronto. Primeira questão, tá? Diretamente da prova de Itapajé de 2013. Tá? Vamos lá. O jornal O Povo, de 23 de novembro de 74, sábado, destaca a seguinte manchete: vem de Itapajé a primeira deputada estadual do Ceará. Essa notícia refere-se a itapajéense. Eita ferro! Quem é essa itapajéense? Vamos lá. Um minutinho aí para vocês desmantelarem essa questão. Prontinho, já que você vai fazer um preparatório, vai fazer a prova de Itapajé. Vamos lá. O que é que você já pode eliminar sem medo de ser feliz? Vamos lá. Elimine o que você pode. E o que você não pode, você passa o rodo sem medo de ser feliz. Essa questão é uma questão tipicamente pontual. É aquela questão que você tem que saber de forma específica. Se você não sabe de forma específica, você vai morrer na praia. Literalmente, você vai ter que aplicar o teorema de Chutágoras. Não tem para onde correr. Qual é o grande problema aí? O grande problema dessa questão, particularmente, é uma só. Nem mais e nem menos. Qual é o problema? Você tem que conhecer de forma aprofundada a política existente na região. Não tem o que fazer, literalmente. Ou você sabe, ou você não sabe. Eliminando. Onde tiver qualquer Maria que não seja Zélia, você elimina. Maria Luísa Gomes, Maria Augusta, Maria Lúcia Mota. Esse só fica com duas, tá? E o bom, essa prova de 2013, o gabarito oficial preliminar ainda dá a informação errada, a informação equivocada, sem mais e sem menos. Então, o que é que você vai ter aqui? Maria Zélia Mota ou Maria Zélia
Gomes, tá? Cuidado, ó. Gomes era o sobrenome da mãe dela. A dona Maria Zélia Mota, que é a resposta aqui da primeira, né? Ela era filha, né, de José e Magdalena Gomes. Mas o sobrenome dela era Mota. Então, primeira questão, C de casa. E olha a dor de cabeça que arrumaram para nós. Ó. É uma prova de 2013 e quem elaborou a questão foi puxar a informação de 1974. 1974, para você resolver essa questão que é, no mínimo, complicada. Tranquilo? Essas informações sobre as mulheres que ocuparam cargos no Ceará, você vai ter acesso a essa informação na Alesse, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Eu acho que hoje, mais cedo, alguém tinha me perguntado sobre a questão das fontes de informação, né? E aí vem um desses problemas, ó. Uma das fontes de informação é justamente isso, você tem que catar informação aqui e ali, não só do IPES, IBGE e também no site da prefeitura, às vezes você tem que ir além, né? No caso, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Até aqui tudo tranquilo, podemos avançar para a nossa segunda questão. A segunda questão também trata sobre os aspectos de Itapajé. Só que agora os aspectos geográficos, aspectos políticos, e uma questão que é comum à nossa banca, que são as questões de assertiva e as questões também de V ou F. Então, vamos aqui desmantelar essa questão. Vamos lá. Abrindo aqui a segunda questãozinha, certinho, que sempre os nossos aprovados, né? Em breve as suas fotos por aqui, assim eu espero, né? Não esqueça de fazer a matrícula no curso. Ó, prontinho. Segunda questão, certo? É para ser uma questão 0800. É para ser uma questão super tranquila. Ou não, né? Vamos lá. O que é que nós teremos aqui? Sobre o município de Itapajé, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Tá? A BR-022 é a principal via de acesso à cidade. Claro que não. Tá? A principal via de acesso ao município de Itapajé é uma BR, sim, mas é a BR-222. Essa BR é chamada de BR longitudinal. O que é longitudinal? Ela se desloca de leste para oeste, ou sentido contrário. E a BR-116, tá, que também começa em Fortaleza, né? Ela é uma BR latitudinal. Uma BR latitudinal, ela se desloca no sentido norte e sul. Então, a BR-116 começa em Fortaleza e vai terminar lá no município de Jaguarão, né? Jaguarão, lá no Rio Grande do Sul. Né? Literalmente atravessa o Brasil inteiro, não tem como você errar. Então, se eu sei que a primeira alternativa ela já é falsa, toda alternativa que começar diferente de falso, eu vou lá e elimino. Elimino o item A, elimino o item C, elimino o item D. Né? A nossa banca, a UPA, ela trabalha comumente com circuito ABCD. Mas quem resolve ABCDE, resolve ABCD sem nenhum problema.
Eu tenho que a primeira é falsa, então tenho como alternativa tanto o item B quanto o item E, qualquer um dos dois itens. Né? Vou para o segundo, ou não preciso ler o segundo? Preciso, porque eu tenho aqui uma informação diferente. Então, vamos lá. Itapajé, Ita, pedra. Né? Pajé, frade. Frade de pedra. A segunda questão, verdadeira. Se a segunda questão, se o segundo item é verdadeiro, eu já tenho a minha questão aqui. Já tenho como alternativa correta o item E de escola. Mas não custa nada você analisar a questão. O ano de criação foi em 1947. Não. O ano foi 1849, quando Itapajé é elevada à condição de vila. E aí nós temos aqui que essa também é falsa, né? Os limites da Itapajé são Apuiarés, Irauçuba e Itapipoca. Ele não diz se é ao norte, se é ao sul, ele só cita 3 cidades que fazem limites ali com o município de Itapajé. Consequentemente, essa questão também ela é verdadeira, tá? Resolvemos a 1, a 2, a 4, a 6, a 9, a 20, né? Essa daqui é uma questão gigantesca que vai falar sobre o projeto de lei das fake news, né? Esse projeto da fake news, ele pretende responsabilizar todos nós que usamos, divulgamos as redes sociais, né? Especialmente as chamadas Big Techs. As Big Techs são essas grandes empresas de tecnologia, tranquilo? Quando você pegar um texto gigantesco desse, você não tem para onde correr, você tem que ler. Né? O projeto de lei 2630/20, apelidado de PL das Fake News, foi elaborado com o objetivo de criar a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, com normas e mecanismos de controle das plataformas digitais. Em abril de 2023, a Câmara dos Deputados aprovou contrariando as pressões das Big Techs, né? Instagram, Meta, Telegram, né? Google, essas são as grandes empresas de tecnologia, para rever a proposta. Mas o texto ainda precisa passar novamente pelo Senado, tá? Questãozinha do ano passado, então vamos desmantelar aqui. A PL número 2630/20 visa regular as plataformas digitais, aumentar a transparência da atuação dos provedores de internet e aumentar o controle sobre a difusão de notícias falsas. Tudo no texto. Fake news, transparência de atuação da internet e aumentar o controle sobre a difusão. Então, a primeira, ela é verdadeira. Se a primeira é verdadeira, eu já consigo eliminar o item D. Volto para a segunda. A PL propõe a responsabilização de empresas por conteúdo publicado por terceiros, né? Caso postem ou vinculem conteúdos ofensivos ou criminosos na plataforma. 100% verdadeiro. Ah, mas é terceiro, não autorizei, mas está na sua plataforma. Você vai ser responsabilizado juridicamente. Se a segunda é verdadeira, já elimina o item B. 2 itens, ó. Só preciso analisar agora o terceiro. O PL 2630 objetiva tributar. Pega a palavra tributar e troca pela palavra cobrar. Em algum momento o texto fala sobre cobrança? Não. Responsabilidade e transparência. Consequentemente, o item é falso. Nossa alternativa, item C de casa. Descarto aqui, volto para vocês.
Até aqui, tudo na paz, tudo tranquilo? Alguma dúvida? Não? Tranquilo demais. Lá no finalzinho do nosso material, tem lá a minha rede social, né? E tem também o gabarito já no nosso e-book, né? Já está impresso lá, presente no e-book, para que você tenha acesso à informação. Ah, nem todas as questões foram resolvidas, não tem problema, tá? Ah, fui tentar resolver, tive dúvida. Só mandar um recado aí para a coordenação, e a coordenação entra em contato conosco, tá? Nós vamos ficando por aqui. A todos vocês, um bom descanso, que meu expediente, o quarto expediente, começa agora. Abraço! Feliz Dia das Mulheres a todas! Abraço!